Graça e paz à igreja, amém? Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Aleluia. É motivo de alegria, né? Estarmos aqui na quarta mensagem dessa série. E estamos percebendo que esse culto tem corrido de uma forma muito especial. Eu tenho sentido nessa noite, desde o momento que nós começamos a tocar, um quebrantar muito especial de Deus nessa noite. Quantos têm sentido isso? E eu quero te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia em Gênesis 4. Nós vamos estar lendo de 1 ao 16. Eu vou estar lendo porque é uma leitura longa. E peço que os irmãos façam de tudo para não ficarem dispersos aquilo que o Senhor quer falar para vocês. Amém? Todos acharam? Está na mídia. Amém. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou a Caim e sua oferta. Por isso, Caim enfureceu-se o seu rosto e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer ao bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse porém Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor: o que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber o sangue, para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsa dessa terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer um que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém te matar, Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração nessa noite. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que nós já vivemos até aqui neste culto. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado nessa noite, ó Deus. Que o Senhor venha, ó Pai, nos dar a paz que precisamos para entender a Sua palavra, e que essa palavra, ó Pai, possa alcançar o objetivo dela, ó Pai, nessa terra. E que a semente, ó Pai, que venha a ser plantada aqui nessa noite possa crescer, ó Pai, e dar frutos. Essa é a oração, ó Deus, que nós te fazemos nessa noite. Amém, Senhor. Bom, irmãos, estamos sendo ministrados sobre uma série de mensagens, né? Essência da adoração. Nessa noite estamos ministrando a quarta mensagem, que é adoração como culto e a adoração de Caim e Abel. O nosso texto é bastante conhecido, né? Diante de todo mundo, como é o primeiro livro da Bíblia. Geralmente qualquer novo convertido sempre vai começar pelo Gênesis. E essa história, ela vem contando sobre a história de 2 irmãos, que são Caim e Abel. Eles são filhos, né, de Adão e Eva, tiveram uma criação por igual. Um foi pastor de ovelha, o outro foi agricultor.
E dentro dessa mesma criação, eu acredito que os dois conheceram a Deus igualmente, aprenderam a trabalhar juntos, aprenderam a conviver. E dentro disso, nós vemos que no momento em que foi, como que eu posso colocar? No momento que foi cobrado ali, que eles decidiram fazer um culto ao Senhor, os dois fizeram ofertas daquilo que eles trabalhavam, daquilo que eles faziam. E dado a isso, por um pecado de inveja, Caim veio a matar Abel. Depois dessa pequena introdução, só para as pessoas se situarem no texto, nós temos aqui dito nosso primeiro tópico, que é o que é adoração. Adoração, por muitos, eles tendem a dizer que é música, tendem a dizer que é um estilo de vida, mas muitas vezes nós não sabemos o que é de fato adorar a Deus, ou como se portar ao adorar ao nosso Deus. Eu queria voltar novamente ao texto, no versículo 3 ao 5, que está falando assim: passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso enfureceu-se o seu rosto e o seu rosto se transtornou. A gente está numa estação nessa pequena série, que é a estação da adoração. Mas dentro da perspectiva do texto, nós vamos entender hoje o que é adorar a Deus segundo o texto de Caim e Abel. Amém? E mediante a isso, a primeira parte, o primeiro tópico do que é adoração, adoração é quando eu sou mais importante do que o que eu faço. Quantos conseguem entender isso? O que eu toco aqui, o que o Adriano ministra, o que o nosso pastor faz na igreja, não pode ser maior do que aquilo que a gente é em Deus. Isso quer dizer que a gente tem que buscar muito mais a Deus em casa, quer dizer que o que a gente vive durante o nosso dia, antes do culto e depois do culto, tem que ser uma vida de entrega totalmente. E muitas das vezes não é isso que acontece com as pessoas que estão ao nosso redor. Talvez por não saberem, talvez por saberem e até mesmo negligenciarem. Perceba que esse texto é muito claro em dizer que o Senhor aceitou Abel e a sua oferta. Antes dele aceitar a oferta, ele aceitou primeiro a pessoa, ele aceitou primeiro aquilo que ele era em Deus. Quantos aqui querem ser aceitos por Deus nessa noite? Dê um glória a Deus. Amém. Conosco sempre acontece a mesma coisa. Muitas vezes os afazeres do dia a dia, o meu trabalho, o seu trabalho, enfim, onde você está, ele pode nos afastar da presença do Senhor, nos afastar daquilo que a gente realmente é. Então nessa noite, o que eu trago para a aplicação dos irmãos é que o que a gente faz, ele não pode ser maior do que aquilo que a gente é. E que o Senhor possa abrir os olhos de cada um que está aqui nessa noite e mostrar que aquilo que você é muito mais importante do que qualquer outra coisa que você faz. Amém? O nosso culto, ele não é medido pelo que nós fazemos. Às vezes você vê os irmãos aqui na mídia, gente do louvor trabalhando, fazendo várias coisas. Mas volto a dizer, aquilo que a gente é, sempre vai falar muito mais para Deus do que aquilo que a gente faz. A parte B do tópico 1, o nome é adoração é a minha vida. Volto para o texto mais uma vez. Capítulo 4, versos 4 e 5. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Fica só na parte A mesmo. Uma vez que entendemos que a adoração não é o que eu faço, mas é o que eu sou, logo podemos dizer que a adoração é minha vida. Certo dia, umas 2 semanas atrás, tive um contato com um pastor amigo meu, e ele perguntou se eu estava ministrando adoração nas igrejas, né? Como eu tenho uma banda, saio para tocar. Ele falou, você tem tocado adoração nas igrejas? Eu falei, não, toco. Mas por quê? Ele, não, porque a adoração é uma tendência, né? As pessoas têm buscado esse estilo de música, que não é um estilo de música, na verdade é um estilo de vida.
E quando a gente fala que adoração é minha vida, é exatamente isso que a gente quer propor aqui para os irmãos, aqui na palavra. Tudo que você faz durante o seu dia, tudo que você faz desde o momento que você acorda e vai dormir, tem que estar exalando adoração a Deus. Se você está lá fazendo o seu almoço durante o seu dia, você está lá cantando um hino, enfim, qualquer hino, você está adorando a Deus, não só porque está cantando um hino, mas porque o seu coração está voltado para o Senhor, independente do seu afazer. Isso sim é adoração como forma de vida. Existe uma hora, não existe hora nem momento para que eu adore e não precisa de liturgia. Liturgia é isso que nós fazemos, louvor, oferta. Se você entender de fato o que é adoração, certo dia você vai chegar nessa igreja, não vai ter ninguém aqui e você já vai estar adorando, porque você vai estar com o coração quebrantado, você vai estar aqui ajoelhado, buscando e intercedendo pelo culto, intercedendo pelas vidas que vão estar chegando. Isso sim é uma adoração como estilo de vida. A gente tem que entender que a adoração não é só a hora que a gente manda vocês levantarem a mão, não é só a hora que alguém pede para eu ministrar algo sobre a igreja. A adoração é tudo aquilo que a gente faz durante o culto, tudo aquilo que a gente faz até chegar no culto. Muitas vezes o nosso culto começa muito antes de estarmos na igreja. Isso é muito bonito, porque nós temos a oportunidade de estar adorando a Deus e já chegar aqui cheio, quebrantado, todo cheio dele, sabe? Com tudo aquilo que ele tem para poder nos falar. Às vezes ele já nos fala isso durante o caminho da igreja. A gente já chega aqui sabendo e ouvindo a voz de Deus. Todo ar que eu respiro precisa ser em adoração a Deus. Todos os momentos eu preciso estar em culto, né? Como eu já vinha dizendo antes disso, todos os momentos de nossas vidas já está exalando aquela presença gloriosa de Deus. Mas como que isso pode ser atrapalhado? Porque existem momentos que vai tudo bem, a gente está adorando, mas existe um momento que está indo tudo mal e a gente às vezes não consegue adorar. E o Senhor fala para a gente adorar em todo tempo. Esteja alegre, esteja feliz, esteja enfermo, esteja contente. Mas tem algo que, independente de qualquer coisa, pode nos afastar e nos tirar isso, nos tirar da presença. E não tem como eu falar sobre isso sem estar falando do pecado. O pecado é algo que é muito perigoso. E muitas das vezes é uma linha tênue entre a minha vida com Deus e eu escolher pecar. O pecado está sempre à porta, como diz no texto, né? Então, falando disso, eu queria falar sobre as influências do pecado na adoração. Mais uma vez, capítulo 4, versículo 5. Por isso Caim se enfureceu o seu rosto e o seu rosto se transtornou. Tendo entendido que é adoração, precisamos entender outro princípio, o que tenta roubar a nossa adoração. Isso é o pecado. Ele sempre bate a porta, ele sempre está ali com uma carinha bonitinha te chamando, porque ele sabe que aquilo ali pode tirar a sua paz em Deus, pode tirar a sua presença de Deus. E todos sabemos que a nossa vida cristã, nós temos um inimigo. Esse inimigo é o diabo. Isso não é mito para ninguém, todo mundo sabe. E muitas das vezes a gente até acaba dando brecha para o inimigo. Isso pode nos afastar do que é a essência da adoração, que é o que nós estamos propondo aqui nessa noite. Uma vez que ele possa saber o que você deseja, ou até mesmo a brecha que você deu pode estar à porta, ele pode tentar te afastar de tudo aquilo que você é, tentar tirar aquilo que você faz e aquilo que você adora a Deus. O pecado, ele é responsável por atrapalhar o nosso culto, porque o diabo não deseja a nossa adoração. Quem deseja é Deus. Ele se inclina para ouvir a nossa adoração. Ele sente a nossa adoração. Não é à toa que em alguns versículos da Bíblia você vai ver isso se falando, que ele procura por verdadeiros adoradores, que ele se inclina para ouvir a adoração do justo. Os irmãos podem perceber que às vezes existem atitudes espirituais que atrapalham o nosso culto. Às vezes acontecem interferências que atrapalham tudo aquilo que estamos fazendo e muitas das vezes isso é o pecado, mesmo dentro da igreja. É grave, mas eu sei que Deus tem misericórdia de nós e que nós vivemos pela graça dele totalmente.
Provavelmente Caim já tinha no seu coração um sentimento de disputa. Isso já era o pecado dentro dele. Quando a expectativa foi frustrada, o pecado que estava dentro dele tomou conta dele e ele veio a matar o seu irmão. Isso foi o que acabou com o culto dele. Aí fico a questionar aqui, não só a mim, mas a Deus, aos irmãos, o que nós poderíamos fazer para acabar com o nosso culto? Sendo que essa não é a proposta. O que você tem feito que pode estar roubando a sua adoração a Deus? Que a gente possa hoje fazer uma reflexão e ver aonde nós estamos errando, porque é muito fácil apontar, mas quando o erro é nosso, é muito mais difícil a gente reconhecer. Mas Deus nessa noite está falando para você reconhecer aqui onde está o seu erro e voltar a ser um adorador livre do pecado, amém? Quantos creem nisso? Ainda sobre o pecado, eu queria falar que o pecado é a maior causa da ausência de paz na vida. Em Atos capítulo 3, versos 19 e 20, está escrito: arrependam-se, pois voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso e refrigério da parte do Senhor. Esse texto ele é muito bom. Ele é claro em nos dizer que nosso pecado ele pode ser apagado. Então nessa noite eu quero dizer para você que não importa o que você fez, você tem um Deus que ele apaga o seu pecado a partir do momento que você decide se arrepender a Ele. Amém? Quando uma pessoa vive em pecado, muitas vezes ela pode tentar mudar, muda tudo, muda-se vida, muda-se mulher, muda-se de casa, mas como nós estamos falando que o pecado ele é a ausência de paz, você vai ver que essas pessoas, elas mesmo trocando de tudo, tendo dinheiro, elas não conseguem ter paz. Elas não conseguem ter o refrigério, não conseguem descansar no Senhor. Sabe aqueles dias que você levanta cantando: esta paz que sinto em minha alma. Canta, vai. Não é porque tudo me vai bem. Exatamente isso. Você não sabe de onde sai. Você só sabe que você está vivendo um turbilhão ao seu redor, mas você levanta com paz no Senhor, irmãos. Você levanta sabendo que o seu Redentor vive. Você levanta sabendo que pode estar tudo caindo, mas o seu momento com Deus está ali guardado, porque Ele te dá essa paz. Ele consegue te dar esse refrigério. Mas para isso nós temos que saber que com o pecado a gente não pode brincar. Porque além dele roubar a sua adoração, ele pode roubar a sua paz. E o texto é bem claro em dizer que nossos pecados são cancelados, tá? Se você acha que você fez de tudo e não tem perdão, isso está caindo por terra agora. Você tem perdão, Deus quer alcançar a sua vida nesta noite. Amém? O pecado ele é a causa do nosso distanciamento de Deus. Isaías 59, verso 2, está falando lá: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam vocês do rosto dele, e por isso não os ouvirá. A palavra de Deus, através desse versículo, nos ensina que o fato de Deus nos ouvir em determinados momentos da nossa vida, pode ser em função, de não nos ouvir na verdade, pode ser em função dos nossos pecados. Muitas vezes a gente começa a clamar, a pedir a Deus por coisas, por bênção, por pessoas, por cura. E muitas das vezes a gente não é atendido. Enfim, isso pode ser por conta do pecado. Mais uma vez, a gente não está aqui apontando que você é um pecador. Às vezes é o tempo de Deus para a sua resposta. Mas se você sabe que tem algo do que se arrepender, que nessa noite você possa sair daqui consciente do que é isso que o Senhor quer de você. Que você possa se arrepender de tudo aquilo que pode te afastar dele. Que você possa se arrepender de tudo aquilo que cria uma barreira entre você e Deus. Não é isso que Ele quer para nós. O que Ele quer para nós é vida em abundância. O que Ele quer para nós é que nós o adoremos a Ele em espírito e em verdade, sem impedimentos. Entendendo nesta noite que a adoração é tudo aquilo que nós somos, então que nada possa nos impedir de adorar a Deus. Muitas vezes a gente clama: Deus, venha ao nosso encontro, ouça o meu clamor, mas estamos tão distantes de Deus por causa dos nossos pecados,
que a gente acaba não crendo que aquilo possa acontecer. Mais uma vez eu estou falando para vocês que isso vai cair por terra, porque a partir do momento que você se arrepende do seu pecado, Deus está aqui neste lugar para poder te acolher, para poder cancelar o seu pecado, para poder tirar todo o fardo, todo o peso das suas costas. A sociedade está como está, porque ela está excluindo Deus do meio dela. O que a gente mais vê hoje, gente, é ataque a escolas, a mesquitas, independente das religiões, a igrejas. Em São Paulo a gente teve isso, tanto um ataque numa igreja católica quanto numa escola. E nisso a gente consegue ver o aumento do pecado na sociedade e a ausência de Deus em relação a eles se arrependerem. Como eu disse, a maldade ela é humana. Se você não tiver Deus no seu coração, você vai fazer coisas ruins, você vai tomar decisões erradas. Mas como a gente estava falando, o nosso pecado, a boa notícia é que o nosso pecado ele pode ser apagado. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, está dizendo que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você não precisa viver em pecado, ele pode ser apagado. Quantos creem nisso? Amém? Basta você se arrepender e confessar os seus pecados a Deus. No tópico 3 da nossa mensagem, a gente está falando aqui sobre o legado da adoração para a próxima geração. Percebam que nessa pequena história que eu estou contando para vocês, temos escolhas diferentes, condutas diferentes, legados diferentes. A geração de Caim é uma geração que adora na aparência, mas não na essência. O que seria isso, adorar na aparência? Às vezes você olha a pessoa, está tudo aqui bonito, a pessoa está cheirosa, está aqui, né, com a mão para o alto, chorando, mas às vezes ela está vivendo uma vida de aparência. Ela já está pensando que quando ela sair do culto, ela vai para uma balada, vai para um barzinho. Isso não é uma conduta de alguém que adora em espírito e em verdade. Ou então ela está aqui pensando que já vai sair daqui e vai ter um encontro, enfim. Isso é adorar por aparência. O que Deus espera de nós é que nós não sejamos essas pessoas que põem uma máscara e venham para a igreja, sabe? Fingindo que tudo está bem, quando nós sabemos que a gente depende mesmo da dependência de Deus. Quando a gente precisa mesmo é depender de Deus. A geração de Caim é a geração que não honra a família, que não honra pai e mãe. Saiba que uma família, ela nunca foi tão desonrada quanto nos dias de hoje. Vocês que não honram a família, vocês são uma geração de Caim. Vocês estão agindo como Caim. Você que não tem respeito pelo seu pai, você que não consegue obedecer a sua mãe. Cadê os jovens? Já fui assim já, irmãos. Deus me salvou, amém? Isso é se parecer com Caim. E não é isso que Deus quer pra gente. O que Deus quer pra gente é uma adoração verdadeira. É uma adoração como a adoração de Abel. A geração de Abel é a geração daqueles que são justos. É a geração daqueles que possuem um coração que agrada a Deus. Entretanto, saiba que um coração que agrada a Deus não é um coração que é de quem é perfeito, mas é um coração que tem a sua essência naquilo que agrada a Deus. Quantos aqui são geração de Abel nessa noite? Estão todos aí? Levanta sua mão e fala: eu sou geração de Abel. O meu coração agrada ao Senhor. Amém? Qual o legado que você tem deixado para as próximas gerações? Hoje eu posso falar como pai. Eu tenho tentado deixar um legado de adoração para o meu filho. E confesso que quando eu ponho um louvor para ver junto com ele, ele fica tão vidrado quanto eu vendo aquele louvor. A Lívia esteve lá em casa, ela viu isso. E eu oro muito para que isso alcance ele quando ele crescer. Porque a gente vê muitos exemplos de pessoas que nasceram dentro da igreja, né? Foram criados, tiveram o EBD, tiveram pastores, tiveram líderes, tiveram os pais. E muitas das vezes o que elas fazem quando crescem é simplesmente desviar dos caminhos. Eles se desviam, enfim, por qualquer motivo, que não aquele que agrada a Deus.
E esse não é o legado que eu quero deixar para a minha geração. Se tiver algum desviado nessa noite, sabe que o legado que eu quero deixar para vocês é um legado onde a vida com Deus ela é uma vida que vale a pena. Ela é uma vida que, por mais que você passe lutas, por mais que você ache que Deus não está olhando para você, é uma vida que você sabe que quando você levanta, quando você dorme, você tem um Deus que está olhando por você. Esse é o legado que eu quero deixar para a minha geração. Confesso para vocês que em todos esses anos de evangelho, eu nunca vi uma geração tão inconsequente quanto essa que tem se levantado. Nós temos visto, trabalho no hospital, vejo todos os dias praticamente, meninas de 13, 14 anos grávidas. Eu estou com um vizinho que está lá internado, não vou falar o nome dele, mas ele está internado numa clínica psiquiátrica dentro da Santa Casa por conta de drogas. E eu não sei o que fazer para ganhar aquele menino. Tenho orado por ele, vi ele hoje lá, já conversei com ele, tive a oportunidade de orar. Mas eu sei que o legado que eu quero deixar para a minha geração é um legado onde viver para Deus vale a pena. Onde a essência daquilo que a gente vive mostre para pessoas que vale a pena ver, que o nosso testemunho possa ser a maior pregação das nossas vidas. Olha o que o autor de Hebreu diz: pela fé de Abel, ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio de fé ele ainda fala. Em outras Bíblias diz que embora esteja morto, por meio da fé ele vive. E viver para Deus, viver em adoração a Deus é exatamente isso, é viver em abundância. Viver mesmo em espírito, viver clamando, viver sabendo que tem um Deus que olha por você. O que eu quero concluir nessa noite é que a nossa adoração não marque apenas essa geração de hoje, mas também as gerações que vão ser vindouras. Nós temos muitos líderes de adoração, pregadores, que por meio da sua palavra, por meio da sua oração, da sua música, eles conseguiram atingir outras gerações. No meu caso, um ministro que me atingiu muito, sabe, que conseguiu passar essa geração, foi o pastor Ademar de Campos. Ele, com tudo que ele fez na geração dele e vem fazendo até hoje, ele conseguiu atingir outras gerações e que tem se levantado outras gerações, que eu creio que é a minha, que ainda vai atingir mais gerações à frente, e que a nossa vida possa ser vivida assim, irmãos, sabendo o que é adoração, sabendo que a adoração é o que eu sou e não o que eu faço, entendendo que a adoração é a minha vida, independente de como eu estou no meu dia, o que eu tenha feito, o que tenha sido para adorar a Deus. E o que eu quero concluir aqui é que a nossa vida possa marcar todas as gerações futuras. Amém? Eu queria terminar aqui, queria que os irmãos se colocassem de pé, para a gente poder cantar a música tema da mensagem. E que você possa voltar os seus olhos para Deus nessa noite, em arrependimento, sabendo que aquilo que você tem feito aqui tem sido escutado por Deus, tem sido visto por Ele. Mas aquilo que você é tem atraído a presença dEle para esse lugar. Que você possa entender isso nessa noite. E se tem alguém aqui que quer se arrepender, que quer voltar a entregar os seus caminhos para Jesus aqui nessa noite, que você possa vir aqui na frente, que a gente quer orar e te conhecer. Enquanto nós estivermos cantando essa música, que você possa adorar a Deus, estar orando, pedindo ao Senhor que venha tratar o seu ser, que venha afastar o pecado de ti, que Ele possa vir, ó Deus, que Deus possa vir trazer paz no seu coração nessa noite, que você possa entender que aquilo que você tem feito tem trazido a presença de Deus para a sua vida. E se você quer se arrepender de algo, se você às vezes não quer vir aqui, a gente não quer te expor também, que você possa se arrepender no seu lugar e fazer uma oração nessa noite a Deus, entregando a sua vida para Ele, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete para nós.